Oi pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Patrícia Alves, professora de arte da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos à videoaula de arte referente ao primeiro bimestre para alunos da terceira série do ensino médio normal. Eu sei que o ano de 2020 foi um grande desafio para todos nós, não foi? Mas continuamos juntos, com novas oportunidades e esperança para conquistarmos o sucesso escolar, priorizando sempre um ensino de qualidade para você. Vem comigo! Na nossa videoaula de hoje, nós iremos aprender sobre diversos temas das linguagens artísticas. Iniciaremos falando sobre a história em quadrinhos. Aprenderemos sobre a artista Deborah Coker, estudaremos também sobre a importância de estudar música enquanto linguagem artística na escola. Entenderemos como o teatro e a tecnologia interagem e, ao fim, conheceremos Ariano Suassuna. Vamos juntos? Vamos começar a aula falando sobre história em quadrinhos, a famosa HQ. Os quadrinhos, por sua predominância textual na imagem, retratam os movimentos e o passar do tempo por meio da sequencialidade de imagens, que representam momentos estáticos, mas que, visto em relação aos outros quadrinhos, contam uma história. Existem muitas HQs que só utilizam a linguagem visual e exploram as aproximações e os distanciamentos, as perspectivas, os exageros, as cores e outros elementos para representar ou expressar comportamentos que são compreendidos pelo leitor. No Brasil, as produções mais conhecidas são A Turma da Mônica, do cartunista Maurício de Souza, e O Menino Maluquinho, de Ziraldo. Essas são produções de quadrinhos voltadas principalmente ao público infantil. No uso da língua escrita, é comum que os quadrinhos apresentem curtas introduções acima ou abaixo deles e que as falas das personagens sejam inseridas em balões. Também é recorrente o uso de onomatopeias para expressar os sons. A história em quadrinhos configura-se assim, como um excelente ambiente artístico para trabalhar em sala de aula com os discentes. Através desse ambiente, utilizado para a construção de conceitos críticos, seu caráter interdisciplinar permite o diálogo com outras disciplinas. Na prática, fazer a ilustração é uma oportunidade de experienciar o desenho, elementos gráficos, cores e movimento, respeitando os estágios de desenvolvimento gráfico infantil. E por falar em história, a dança é uma linguagem artística que permite contar uma história através do corpo. A dança permite unir diversos elementos, exprimindo assim uma variedade e uma rica forma de dançar. Assim, vamos conhecer um artista do cenário brasileiro que interage com a dança e a diversidade cultural. Apresento a vocês Deborah Coker. Deborah Coker possui como símbolo, marca do seu trabalho, a inquietação e o gosto pelo diverso. Vocês sabiam que a artista fundou sua companhia em 1994 e mais, que a sua companhia leva o seu nome? Olha que interessante! Através do seu trabalho, Deborah Coker fixou sua marca em espaços muito diferentes. Olha que interessante! Espaços como o show business, o circo, o cinema, a moda e o videoclipe. Agora vou contar para vocês mais um fato interessante sobre esta artista. Deborah Coker também produziu coreografias para uma das maiores festas do mundo. Sabem qual? O Carnaval do Rio de Janeiro. Ela produziu coreografias para as comissões de frente de agremiações como Mangueira, Viradouro e Imperatriz Leopoldinense. Os espetáculos da Deborah possuem elementos que vão desde a física do movimento ao balé narrativo, construindo assim inúmeros, riquíssimos e belíssimos espetáculos. Conseguem perceber como a dança dialoga com a diversidade cultural? E quando falamos de dança, pensamos em música, não é verdade? Então vamos agora falar sobre a importância e obrigatoriedade do ensino de música na educação conforme a Lei número 11.769, de 18 de agosto de 2008. Nós sabemos que na história da humanidade a música aparece com diversas funções, como por exemplo, de refletir os acontecimentos históricos de sua época, de críticas sociais, o de entretenimento e lazer, o de expressão e de linguagem potencializadora do ensino-aprendizagem, o que justifica a lei citada. A música potencializa o aprendizado, por isso, dentro da prática pedagógica, seu ensino não pode, por exemplo, ser limitado à reprodução de letras.
Não que esteja errado, mas só explicando para vocês que há possibilidades de outros tipos de trabalho. Um exemplo é uma aula simples na qual, a partir de uma música, um estilo, um ritmo específico, uma música regional, o aluno seja convidado a participar cantando, quem sabe tendo seu primeiro contato com o instrumento musical, sem a preocupação se está tocando certo ou errado. Conforme faixa etária, dá sua opinião sobre a letra, quem sabe até escrever uma proposta coletiva. A música é um mundo do qual as crianças não podem ficar de fora. E nessa aula você já passeou pela história em quadrinhos, pela dança e pela música. Agora irei falar sobre o teatro. Vamos lá? O teatro e a tecnologia. A produção teatral, como conhecemos, envolve a dramatização de um texto em um espaço físico que une a equipe teatral e os espectadores. Essa produção é delimitada por um tempo, na qual geralmente há intervalos, por exemplo, para troca de figurino, mudança de cenário, entrada ou saída de atores. Assim é o teatro que conhecemos, não é verdade? No entanto, quando se fala em tecnologia, você deve provavelmente perguntar: como a tecnologia e o teatro se unem? Pois bem, a tecnologia permite, por exemplo, ao ator transcender o espaço, no sentido que ele possa estar em vários lugares ao mesmo tempo, interagir com pessoas de outros lugares, revelando assim uma nova forma de produção teatral e um novo teatro. Desirê Pessoa, atriz e encenadora, fundadora e diretora do grupo Neelic, doutora em artes cênicas pela Unirio, nos fala que um novo teatro começa agora. Ficará conhecido como teatro virtual. Virtual é potência, portanto, falamos da formulação. Teatro é potência. Então, se trata de um teatro do corpo aberto. É um teatro de éticas experimentais. Essa expressão Desirê criou em 2018. No caso do teatro virtual, significará que os fazeres devem ser experimentados de modo amplo e o público deverá saber disso com transparência. Ele é, portanto, um teatro mais igualitário na relação entre atores e espectadores. A percepção do público será acolhida por meios digitais, preferencialmente enquanto o espetáculo é realizado. Desirê completa: o teatro que conhecemos até aqui acontece no encontro. O teatro que ainda não conhecemos e que pode ser compreendido como potência é um teatro que não substituirá o da presença. Ele é outra coisa, mas não deve ser compreendido como paliativo, pois veio para ficar. Interessante, não é mesmo? Faz nossa criatividade borbulhar com ideias para trabalhar o teatro e a tecnologia com os alunos. Que tal pensar em trabalhar com teatro de fantoches virtual? Envolvendo os alunos na confecção dos fantoches, na gravação, na produção do roteiro e cenário, fazer o teatro ao vivo em uma rede social, por exemplo, e deixar que o público interaja. É uma ideia. E por falar em teatro, você já ouviu falar em João Grilo, Chicó e Ariano Suassuna? Lembrou? Não? Não conhece? Não tem problema, vamos aprender. Ariano Suassuna foi escritor, dramaturgo, professor e poeta, tendo ficado mais conhecido por sua produção em prosa, embora tenha se arriscado a escrever versos ao longo de sua vida. Um dos expoentes literários da cultura nordestina, Ariano rompeu fronteiras regionais e caiu nas graças do público brasileiro, que se rendeu à simpatia de dois de seus maiores personagens, João Grilo e Chicó, da peça teatral em forma de alto, O Alto da Compadecida. Ariano Suassuna criou o movimento armorial, lançado no dia 18 de outubro de 1970. O movimento armorial, criado por Ariano Suassuna, foi um movimento artístico que apresentou o sertão como um universo cultural e lúdico, espaço até então colocado em segundo plano na cultura brasileira. A intenção era construir uma arte essencialmente erudita por meio de elementos autenticamente nacionais, fundindo a cultura popular com o intricado universo erudito. Ariano costumava dizer: "Não troco meu oxente pelo ok de ninguém". O movimento armorial tinha por objetivo também subverter a estética regionalista dos anos 30, demasiadamente preocupada com questões sociopolíticas. O movimento armorial, muito mais que uma estética literária, foi um movimento artístico que iniciou diferentes tipos de arte, como música, dança, teatro e arquitetura. Ariano escreveu diversas peças, entre elas Uma Mulher Vestida de Sol,
Cantam as harpas de Sião, Os Homens de Barro, Alto de João da Cruz e o Alto da Compadecida, certamente a obra mais famosa de Ariano, considerada pelo teórico e crítico teatral Sábato Magaldi como o texto mais popular do moderno teatro brasileiro. Impressionante, não é mesmo? Entre as obras de ficção estão Fernando e Isaura, Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue Vai e Volta, As Infâncias de Quaderna e História do Rei Degolado nas Caatingas do Sertão. Cronologicamente, Ariano Suassuna foi considerado como integrante do movimento modernista de 1945, embora em sua obra sejam encontradas referências ao simbolismo e até mesmo ao barroco. Ariano Suassuna faleceu no dia 23 de julho de 2014, aos 87 anos, na cidade de Recife, capital de Pernambuco, em decorrência de uma parada cardíaca. Ariano percorria o Brasil, ministrando suas aulas de espetáculo em teatros, em universidades, defendendo ardorosamente a cultura brasileira e a identidade nacional. Ele dizia: arte para mim não é produto de mercado. Podem me chamar de romântico. Arte para mim é missão, vocação e festa. Agora, eu tenho uma sugestão para vocês. Realizarem com seus alunos. Pensem, desenvolvam uma esquete teatral, ou seja, uma cena curta, inspirada na obra de Ariano Suassuna. Eu tenho certeza que será um trabalho maravilhoso. Nesta videoaula, você aprendeu sobre a história em quadrinhos, conheceu Débora Coker, viu a importância de ensinar e trabalhar a música nas escolas, além de ver como a tecnologia se insere no teatro e conhecer sobre Ariano Suassuna. Espero que tenham gostado e aprendido bastante. Até a próxima aula!